Era uma tarde típica de quinta-feira. O sol de final de primavera banhava as ruas arborizadas do bairro dos Jardins em São Paulo, onde o burburinho de carros de luxo e conversas apressadas se misturava ao aroma dos ipês floridos. Entre as vitrines imponentes de grifes internacionais, Luana Medeiros, 45 anos, caminhava com uma postura que misturava leveza e autoridade. Seus cabelos crespos, cuidadosamente trançados em um penteado elegante, emolduravam um rosto de traços fortes e olhos expressivos, que carregavam a profundidade de quem já viu e venceu muitas batalhas. Trajando um conjunto de seda azul marinho, impecavelmente cortado, e joias discretas, Luana era a personificação do sucesso construído com inteligência e suor. Como CEO da Sabor em Arte, uma startup que revolucionou o mercado de alimentos gourmet sustentáveis, ela havia transformado uma paixão culinária em um império, empregando centenas de pessoas e sendo reconhecida nacionalmente por sua visão inovadora e compromisso social. Naquele dia, a agenda estava apertada, como de costume, mas Luana decidiu fazer uma breve parada. Ela precisava de um presente especial para sua irmã, que completaria 50 anos. E a nova coleção da joalheria Eclat, famosa por suas peças exclusivas, parecia a escolha perfeita. Ao cruzar a soleira da porta de vidro maciço, o aroma sutil de lavanda e o brilho cintilante de diamantes a envolveram, mas uma sensação estranha, quase imperceptível, a fez hesitar. Era um pressentimento, um silêncio premonitório que contrastava com a opulência do ambiente. Luana adentrou a loja, sentindo o piso de mármore polido sob seus sapatos de salto fino. A loja estava relativamente vazia, com apenas uma vendedora loira de uns 30 e poucos anos, com um sorriso plastificado e um ar de superioridade, atendendo a uma cliente idosa. Luana esperou pacientemente, observando as vitrines com interesse genuíno. 10 minutos se passaram. A vendedora, cujo crachá indicava o nome Beatriz, parecia não notar sua presença, mesmo quando Luana tentou fazer contato visual. Finalmente, a cliente anterior saiu. Luana se aproximou do balcão, um sorriso educado no rosto. Boa tarde. Gostaria de ver algumas peças da nova coleção de colares, disse Luana, sua voz suave e clara. Beatriz ergueu os olhos, medindo Luana da cabeça aos pés, com um olhar que não escondia um julgamento silencioso. A senhora tem certeza que está na loja certa? Nossas peças são bastante exclusivas, disparou Beatriz, com um tom de voz que beirava o sarcasmo, nem sequer se movendo para pegar uma bandeja de joias. Luana sentiu um calafrio percorrer a espinha. O sorriso sumiu de seu rosto, substituído por uma expressão de incredulidade. Aquela frase, tão carregada de insinuações, era um eco doloroso de inúmeras situações semelhantes que ela havia enfrentado ao longo da vida. Não era a primeira vez, mas a audácia e o desprezo na voz de Beatriz foram como um estilete. O que deveria ser uma simples compra transformava-se em um campo de batalha invisível, onde a dignidade de Luana estava sendo posta à prova. O ar na loja parecia rarefeito, o silêncio agora ensurdecedor. A faísca estava acesa, e Luana sabia que não poderia recuar. Luana Medeiros não nasceu em berço de ouro, nem em bairros elegantes como os Jardins. Sua história começou em uma pequena casa de tijolos à vista, na cidade Ademar, zona sul de São Paulo, onde o asfalto irregular e os grafites coloridos nas paredes contavam histórias de luta e esperança. Seu pai, seu João, era motorista de aplicativo, trabalhando incansavelmente para sustentar a família, e sua mãe, Dona Ana, costurava para fora, transformando retalhos em peças de roupa vibrantes que vendia de porta em porta. A infância de Luana foi marcada por privações, mas também por um amor imenso e uma força coletiva que a família cultivava. Desde pequena, Luana demonstrava uma curiosidade insaciável e uma inteligência aguçada. Devorava livros emprestados da biblioteca da escola, e cada página era uma janela para um mundo que ela sonhava em alcançar. Via seus pais exaustos ao final do dia, mas nunca sem um sorriso ou uma palavra de incentivo. Foi ali, na simplicidade daquele lar, que Luana aprendeu o valor do trabalho,
da ética e da dignidade, princípios que se tornariam o alicerce de sua vida adulta. Aos 17 anos, com muito estudo e determinação, conseguiu uma bolsa integral em ciência da computação, em uma das melhores universidades do país. Era a primeira da família a trilhar o caminho do ensino superior, e a alegria em casa foi contagiante. A jornada universitária de Luana, embora vitoriosa, não foi isenta de espinhos. Em um ambiente predominantemente branco e elitista, Luana sentiu na pele o peso do preconceito velado. Os olhares de desconfiança, os comentários sutis sobre sua origem e a constante necessidade de provar sua capacidade em dobro eram obstáculos diários. Ela se lembrava de uma vez em que, após apresentar um projeto brilhante, foi questionada por um colega se tinha tido ajuda extra. Cada incidente, em vez de derrubá-la, a impulsionava. Ela transformava a raiva e a frustração em combustível para estudar mais, trabalhar mais, ser impecável. Após a graduação, Luana iniciou sua carreira em uma grande multinacional de tecnologia, onde rapidamente se destacou por sua criatividade, liderança e capacidade de resolver problemas complexos. Contudo, as microagressões persistiam, a constante confusão com a secretária em reuniões importantes, a minimização de suas conquistas e a dificuldade em ascender a cargos de liderança, apesar de sua evidente competência. Com pouco mais de 30 anos, cansada das barreiras invisíveis, Luana decidiu arriscar tudo e fundar a Sabor em Arte. A empresa cresceu exponencialmente, impulsionada por uma ideia inovadora e pela liderança humanizada de Luana, que sempre prezou pela diversidade e inclusão em sua equipe. O sucesso de Luana, contudo, nunca a blindou completamente do preconceito. Aquele encontro na Eclat era apenas mais um lembrete doloroso de que o racismo, mesmo que sutil, persistia. Mas, diferente de antes, Luana não estava mais disposta a engolir a humilhação em silêncio. Ela havia conquistado uma posição de poder e estava pronta para usá-la. Luana respirou fundo, controlando a raiva que fervilhava em seu peito. O olhar desdenhoso de Beatriz e suas palavras cortantes ecoavam na mente da empresária. Luana sabia que não podia explodir. Precisava manter a calma para expor a situação com clareza e autoridade. Peço que repita o que disse. Por favor, Luana pediu, com a voz baixa, mas carregada de uma firmeza que fez Beatriz recuar um passo. A vendedora, visivelmente desconfortável com a súbita mudança no comportamento de Luana, repetiu, desta vez com menos convicção. Eu disse que nossas peças são exclusivas. Senhora, talvez o preço não esteja no seu orçamento. A insinuação era agora ainda mais explícita. Luana sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Olhou para Beatriz diretamente nos olhos. O que exatamente na minha aparência a faz questionar meu poder de compra? Senhorita, Luana indagou, a voz um pouco mais alta, atraindo a atenção de outro funcionário que organizava uma prateleira mais afastada. Beatriz engoliu em seco, claramente despreparada para o confronto direto. Não é nada pessoal, é apenas um procedimento. Às vezes, pessoas entram aqui apenas para olhar, sem real intenção de comprar. Tentou se justificar, gaguejando. Luana sabia que era mentira. Não havia procedimento algum, apenas preconceito puro e descarado. Vendo que a situação estava fugindo do controle, Beatriz, com um nervosismo evidente, chamou o gerente. Minutos depois, um homem de meia idade, cabelos grisalhos e terno impecável, que Luana identificou pelo crachá como Sr. Ricardo, apareceu, ostentando um sorriso forçado. Em que posso ajudar, senhora? E Ricardo perguntou com um tom de voz que tentava ser conciliador, mas que não escondia a impaciência. Luana, sem perder tempo, explicou a situação, as palavras de Beatriz e o tratamento desrespeitoso. Ricardo ouviu com um ar condescendente e, no final, respondeu. Entendo seu desconforto, senhora, mas a Beatriz é uma de nossas melhores vendedoras. Tenho certeza que foi um mal-entendido. Talvez a senhora pudesse nos dizer o que procura, e veremos se temos algo que se encaixe no seu perfil. A frase "se encaixe no seu perfil"
foi a gota d'água. Luana percebeu que a loja, e não apenas Beatriz, estava imbuída de um racismo institucional. Não havia mais nada a ser dito. Puxou o celular do bolso, abriu os contatos e discou um número. Alô, Otávio? Boa tarde. Sou a Luana Medeiros, da Sabor & Art. Estou na Eclat da Haddock Lobo. Tive um problema sério aqui. Você me disse uma vez que conhecia o dono da marca, o senhor Fernando Oliveira. Poderia me passar o contato dele, por favor? É urgente. O gerente e Beatriz trocaram olhares assustados, visivelmente perturbados pela menção de um nome tão influente. O silêncio na loja tornou-se ainda mais pesado, um presságio de algo iminente. Menos de 10 minutos depois da ligação de Luana, o celular do senhor Ricardo, o gerente da loja, começou a tocar incessantemente. Era o número corporativo da matriz. Ricardo atendeu e sua expressão, antes de arrogância contida, transformou-se em puro choque. Ele tentou falar, gaguejou algumas palavras, mas a voz do outro lado da linha, claramente em um tom de repreensão, não lhe dava espaço. Beatriz, que observava de longe, começou a tremer. Luana assistia à cena com uma calma impressionante. Seus olhos fixos no gerente pálido. Sim, senhor Fernando. Entendo. É inaceitável, sim. Vou resolver imediatamente. Ricardo balbuciava, o suor escorrendo pela testa. Ao desligar, ele se virou para Luana, com os olhos arregalados. Senhora Luana, eu peço as mais sinceras desculpas pelo ocorrido. O senhor Fernando já está a par da situação e ele está vindo para cá pessoalmente. Pediu que eu resolvesse qualquer coisa que a senhora precise. Agora mesmo, disse Ricardo, a voz embargada pelo nervosismo. Luana apenas assentiu, sem esboçar qualquer emoção. Aquela não era uma vitória, mas apenas o reconhecimento tardio de uma grave falha. A solução para seu presente era o de menos agora. O problema era muito maior do que uma simples peça de joia. Minutos depois, a porta da Eclat se abriu com um estrondo suave, e um homem alto, de cabelos grisalhos bem cortados e um terno impecável, entrou apressado. Era Fernando Oliveira, o renomado fundador e CEO da joalheria Eclat, uma figura discreta, mas de grande influência no mercado de luxo. Ele varreu o olhar pela loja até encontrar Luana, caminhando diretamente em sua direção com uma expressão de profunda consternação. Luana, minha querida, soube o que aconteceu. Peço minhas mais sinceras e profundas desculpas em nome da minha empresa. É inadmissível que algo assim aconteça em uma loja que preza pela exclusividade e excelência no atendimento, disse Fernando, estendendo a mão para Luana, que a apertou com firmeza. Ele olhou para Ricardo e Beatriz, que estavam petrificados. Não basta pedir desculpas, Fernando. Esta situação é um reflexo de um problema muito maior. O preconceito não pode ser tolerado, muito menos cultivado em uma empresa como a sua, Luana respondeu, sua voz agora carregada de uma indignação controlada, mas palpável. Fernando assentiu gravemente. Você está absolutamente certa, Luana. O que você propõe que eu faça? Ele perguntou, mostrando que estava disposto a ouvir. Luana deu um passo à frente, olhando para Ricardo e Beatriz. Exijo a demissão imediata de toda a equipe, que estava presente no momento da minha chegada. Não apenas para punir, mas para enviar uma mensagem clara. O racismo não será tolerado nesta marca. E exijo uma auditoria completa nas políticas de diversidade e inclusão da Eclat, começando por esta unidade. Um silêncio sepulcral pairou sobre a loja. Fernando hesitou por um segundo. Olhou para seus funcionários e depois para Luana, seus olhos refletindo a seriedade da exigência. Feito, ele disse. Você tem minha palavra. E a Eclat fará muito mais do que isso, prometo. A notícia da demissão de toda a equipe da Eclat, da Haddock Lobo, se espalhou como um incêndio. Vídeos gravados discretamente por outros clientes, que testemunharam a cena, viralizaram nas redes sociais. Luana Medeiros, a CEO da Sabor & Art, tornou-se um símbolo de coragem e resistência. As redes foram inundadas com comentários de apoio, exaltando sua firmeza em combater o racismo em um ambiente tão exclusivo. A história dela ecoou em milhares de corações de pessoas
que já haviam sofrido preconceito em diferentes contextos. Mas, como sempre, houve a outra face da moeda. Alguns a criticaram, acusando-a de exagero ou de usar seu poder de forma vingativa. Luana estava ciente dessas vozes dissonantes, mas sabia que sua ação, embora radical, era um marco necessário. Ela recebeu centenas de mensagens de mulheres negras, de diferentes profissões, que relataram experiências semelhantes e viam nela uma inspiração, uma voz para os que eram silenciados. A ECLA, por sua vez, agiu rapidamente. No dia seguinte, Fernando Oliveira emitiu um comunicado oficial, lamentando profundamente o ocorrido, confirmando as demissões e anunciando um robusto programa de treinamento em diversidade e inclusão para todos os seus colaboradores, além de investir em campanhas de conscientização. A marca, abalada, buscava reverter a crise de imagem e reafirmar seus valores. Para Luana, o episódio não foi apenas uma vitória pessoal, mas uma demonstração inequívoca de que o poder, quando usado com propósito, pode transformar dor em ação positiva, provocando mudanças sistêmicas. Semanas após o incidente, Luana sentava-se em seu escritório, no último andar do moderno edifício da Sabor em Arte, observando a metrópole que nunca dorme. A tensão daquele dia na ECLA ainda reverberava em sua memória, mas agora havia uma sensação profunda de propósito renovado. A coragem de se posicionar e exigir respeito havia gerado ondas que ultrapassavam sua própria trajetória. A Sabor em Arte, que já era referência em sustentabilidade e inovação, passou a ser procurada por outras empresas e instituições para consultorias e palestras sobre diversidade no ambiente corporativo, abrindo uma nova e importante frente de impacto social que Luana abraçou plenamente. O incidente também fortaleceu as relações dentro de sua própria empresa. Seus funcionários sentiam orgulho e gratidão por terem uma líder que não se calava diante da injustiça. Luana sabia que o caminho para a verdadeira igualdade ainda era longo e cheio de obstáculos. O preconceito não desapareceria da noite para o dia. Mas aquele episódio na ECLAT havia servido como um farol, uma faísca que poderia acender mudanças maiores na sociedade. Seu telefone tocou. Era uma ligação de uma importante ONG de defesa dos direitos das mulheres negras no Brasil, convidando-a para ser patronesse de um novo projeto. Luana sorriu, sentindo o chamado para continuar a batalha em novas frentes. Em silêncio, refletiu sobre tudo o que conquistara. A menina da cidade Ademar que sonhava alto, a estudante que enfrentou olhares tortos, a CEO que agora usava seu poder para transformar realidades. Não se tratava mais apenas dela, mas de uma luta coletiva de muitas vozes, entrelaçadas que exigiam dignidade e respeito. Luana levantou-se, caminhou até a janela e olhou para o horizonte. A cidade continuava seu movimento frenético, mas algo havia mudado dentro dela, e talvez naqueles que testemunharam sua coragem. Com um olhar firme e sereno, pronta para os próximos desafios. Ela sabia que essa era apenas a primeira de muitas batalhas a vencer. E dessa vez, ela não estaria sozinha. Se você gostou desta história emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder os próximos contos, que vão tocar seu coração. Deixe também nos comentários a cidade de onde você está nos ouvindo. Sua interação é muito importante para nós.